Fala galera, tá começando mais um Podzeiro. No episódio desse mês, vamos falar sobre as muitas partidas que fizemos no mês de junho, na nossa troca no comando técnico, várias contratações, várias tretas dentro e fora de campo e muita coisa ruim. Quem tá falando aqui é o Wagner Lamonier e quem tá comigo mais uma vez é o Pedro Martins. E aí, Pedro? Beleza, mano? Imagino que não tanto, né? A gente tá passando aí mais uma vez por um momento muito delicado nesse começo de Série B. Mas eu queria saber aí quais são os seus destaques do mês, antes da gente falar propriamente das partidas e dos outros temas aí que eu citei. O que você pode colocar de prima aí pra gente? E aí, cara, tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre mais um mês trágico do Cruzeiro, né? Que já tá se tornando a normalidade da vida do Cruzeirense, infelizmente. E só destaque negativo, né? Muitos jogadores fazendo um papel patético esse mês, troca no comando, mas vamos aprofundar um pouquinho disso aí pra gente tentar entender por onde passa toda essa crise do Cruzeiro. Vamos sim. A gente começou, né, o mês de junho, nosso primeiro jogo foi pela Copa do Brasil, foi contra o Juazeirense no Mineirão, a gente ganha de 1-0 com o gol do Bruno José. Não foi um grande jogo, mas a gente saiu com a vitória, que foi importante. A gente sabia que o jogo fora de casa seria difícil, né? A gente até cita isso no nosso episódio anterior, falando que a Juazeirense estava endurecendo esses jogos lá em Juazeiro, na Bahia, contra seus adversários, e conseguiu classificação boa contra o Sport e tudo mais. E aí a gente vai para o segundo jogo. Na verdade, a gente joga pelo Brasileirão antes disso, né? Pelo Brasileirão Série B, perde de 4-3 do CRB. E depois vai até Juazeiro, perde de 1-0 no tempo normal e é eliminado nos pênaltis. Essa sequência de resultados gerou a queda do Felipe Conceição no nosso comando. Mas eu acho que muito além do resultado dessas partidas e dessa eliminação precoce na Copa do Brasil foi o desempenho, né, da equipe, principalmente nessa partida. Eu acho que foi muito simbólica a forma que a gente jogou, né, os 90 minutos desse jogo de volta contra o Juazeirense, e eu acho que eles foram muito importantes para a queda aí do Felipe Conceição. O que você achou desse começo de mês, né, esse principinho aí de Série B, e que a gente pode aprofundar um pouco mais depois, que teve a troca de técnico e a gente fez mais jogos da Série B, né? Mas esse comecinho aí, principalmente nessa atuação desastrosa, eu diria, na Copa do Brasil. Parece que já faz uma eternidade, né? Mas, cara, eu acho que você falou certinho. Eu acho que realmente essa questão do resultado, obviamente, né, que isso é importante, porque a Copa do Brasil, além de tudo, ela serviria também como uma fonte de renda importante para o Cruzeiro, né? Ainda mais na situação que a gente está. Mas eu acho que a forma como foi o segundo jogo, o Cruzeiro jogando totalmente covarde, principalmente a partir da metade do segundo tempo, né? O Felipe Conceição fazendo umas substituições assim, sem nenhum cabimento, né? Faltava muito tempo de jogo e ele tirou atacante para botar zagueiro. No final do jogo a gente tava jogando um 5-5-0. Então, assim, tava na cara que não ia dar muito certo, né? Tava na cara que a gente ia acabar tomando esse gol, porque time que faz isso sempre pede para tomar gol e aí sempre acaba tomando. E aí foi um castigo merecido. O Juazeirense mereceu fazer o gol empatou o confronto, né? E nos pênaltis os nossos jogadores mostraram a grande qualidade deles, né? Ainda mais que começou com o primeiro cobrador era o nosso melhor jogador, né? Que era o Rômulo. E ele já começou errando. Então, assim, a partir daquele momento ali, você já podia saber que não ia dar pro Cruzeiro, não. Realmente era uma maré muito, não diria nem de azar, porque foi falta de competência mesmo, né? Mas esse comecinho de mês aí já demonstrou o que seria o resto do mês do Cruzeiro. E aí teve a queda do Conceição, que até aquele momento, em alguns momentos demonstrou alguma qualidade do trabalho, né? A gente se animou com algumas partidas, principalmente com o Clássico. Eu acho que a gente acabou superestimando um pouco o trabalho dele exatamente por causa desse jogo, mas foi uma queda totalmente merecida depois desse jogo, então, realmente patético do Cruzeiro. A troca no comando ela era importantíssima. E também tem a questão que ele estava perdendo um pouco o vestiário, né? Teve a partida que o Sobe saiu todo revoltadinho, xingando, chutando garrafinha d'água, né? Aquela mesma história de sempre que o jogador pitizento adora fazer. Mas realmente era um fim de ciclo, um ciclo curto, né? Mas que se demonstrou um trabalho de pouco sucesso. Concordo 100% com isso.
Engraçado, assim, eu não sou muito a favor de muitas trocas de técnico, inclusive até antes desse jogo contra o Juazeirense, eu não era a favor da saída dele, já se falava, né, já se especulava que ele não estava indo bem e que ele poderia sair, e eu achava que tinha que manter pelo menos mais um pouco pra gente ver, porque, como você citou esse jogo do Clássico, a gente teve alguma amostragem de coerência no trabalho dele que poderia funcionar. Mas esse jogo realmente deixou todo mundo muito revoltado, porque essas alterações no segundo tempo, a postura do time de chamar completamente o adversário para cima, né? Não é como se o Cruzeiro tivesse ganhando de 3-0 o jogo, né? O jogo tava 0-0, o Cruzeiro não tava classificado, o Cruzeiro, tipo assim, até aquele momento tava, mas não tava, o jogo tinha tempo para rolar ainda, tinha uma equipe do outro lado que merecia respeito por tudo que demonstrou até agora na competição, e foi uma atitude inadmissível mesmo, a forma que ele encarou aí esse desafio foi bem irresponsável, então a queda para mim foi muito justa nesse momento. E aí logo em seguida, né, a gente traz o Moza. Eu, para falar a verdade, não conhecia tanto do trabalho dele, né? A gente faz aquela pesquisa ali rápida sobre o cara, viu que ele tinha passado pelo CSA, fez uma boa campanha e passou mais recentemente pela Chapecoense. Embora eu não tivesse assistido muitos jogos, a gente sabia mais ou menos assim, né, sobre ele. Mas não sabia tanto o que esperar. Eu dei uma lida em reportagens, em entrevistas dele, para ver se eu passava a entender um pouco qual que era a ideia dele de jogo, o que ele poderia trazer para o Cruzeiro. E, bom, e ele chega e já no primeiro jogo o Cruzeiro empata, né, com o Goiás, um jogo que marca aí uma volta do Marcinho para a equipe, porque o Marcinho com o Felipe Conceição estava totalmente escanteado, né? Era um jogador que realmente não fazia parte dos planos, chegou até a ser colocado à disposição para negociar com outro clube, quase assinou com o CSA, e ele volta. E, enfim, vou só citar rapidamente os jogos que a gente fez até agora, desde que o Moza chegou, né? A gente empatou 1-1 com o Goiás no Mineirão. No segundo jogo, a gente ganha fora de casa da Ponte, com o gol do Bruno José. Depois visita o Operário e perde por 2-1, com o gol do Felipe Augusto. Depois tem aquela vitória que foi muito importante, né, contra o Vasco, de 2-1, de virada também, com 2 gols do craque Matheus Barbosa. Aí visitou o CSA e perdeu de 2-1 também. E nesse último jogo, a gente empatou de 3-3 com o Guarani. Não são os piores resultados do mundo, né? Até porque com o Conceição a gente não estava vencendo no campeonato da Série B e já não estava vencendo. A gente ganhou da Juazeirense o primeiro jogo, mas foi eliminado, então não vai nem contar como uma vitória. Nos 2 jogos contra o América na semifinal do Mineiro a gente perdeu, então a gente já estava numa sequência de não conseguir uma vitória, né? E o Moza, de imediato, pelo menos, consegue um pouquinho, mas ele traz aí também esse esquema com 3 zagueiros, ele já coloca alguns jogadores novos no time. Eu queria saber a sua impressão inicial do trabalho do Moza, se você acha que esses resultados estão sendo suficientes, se acha que a gente dá para melhorar muito, se acha que vai ser mais ou menos isso aí. Qual que é a sua primeira impressão aí do trabalho dele? Eu também não conhecia muito o trabalho do Mozart, eu até admito que quando ele começou a ser especulado eu não achava uma boa ideia, porque me parecia que o Cruzeiro precisava muito mais de um técnico realmente... É difícil falar experiente, né, porque isso não tem... com isso geralmente não tem vindo coisas muito boas, né, pro Cruzeiro, quando você fala de trazer experiência. Mas um nome igual o Dorival Júnior, por exemplo, eu achava que era o que a gente precisava, né? Um nome mais seguro, mas que também não fosse um retranqueiro igual Felipão, Mano Menezes, que isso aí também já tá um pouco de saco cheio, né? Mas eu não conheci o trabalho dele, também fui dar uma pesquisada, ver como é que ele jogava, percebi que ele tinha um esquema de jogo, ele jogava preferencialmente num 4-3-3, né? Da mesma forma que o próprio Felipe Conceição, mas ele era um cara que parecia se adaptar mais às situações de jogo. O Felipe Conceição, ele sempre se demonstrou um cara muito convicto da sua forma de ver futebol, né? Da forma que ele queria que o time jogasse, e ele não abria mão disso em quase momento algum. E quando ele abriu mão foi exatamente a queda dele, né? Mas o Mozart parece ser um cara mais flexível em relação a essas ideias.
Eu sempre achei, inclusive, que a ideia de jogar com 3 zagueiros era uma boa pro Cruzeiro, porque primeiro que eu via um zagueiro de muito potencial no elenco para jogar pelo lado esquerdo, que é o Paulo, né? Eu acho que esquema com 3 zagueiros é sempre importante você ter um zagueiro canhoto, e o Paulo é um zagueiro canhoto com potencial, é um tipo de jogador que está muito valorizado no mercado, né? No mercado europeu principalmente. E ele tem a característica de saber fazer uma condução de bola, um passe para quebrar linhas ali numa primeira linha, né, de marcação do adversário, que é uma coisa importante para um zagueiro que joga numa linha de 3. E do outro lado, eu achava que o próprio Everton poderia se dar muito bem com isso, porque ainda é um zagueiro inexperiente, ele ainda falha em algumas situações, né, principalmente disputa física, e eu achava que ter um 3 zagueiros ali, né, uma forma de jogar com 3 zagueiros seria bom para ele também, porque poderia ajudar ele a utilizar mais as qualidades dele, né, com mais segurança. Mas na verdade eu percebi que eu estava estupidamente enganado, porque infelizmente o Everton se demonstrou um cara que ainda não está pronto para jogar pelo profissional. Eu até acho que a torcida tem que tomar um pouco de cuidado, porque está repetindo mais uma vez o que a gente sempre fala aqui, né? Que é queimar jogador da base. O Everton é um cara que ele não tem culpa disso, mas ele acabou subindo no momento que ele ainda não estava pronto, né? Claramente ele ainda não é um jogador pronto. O Everton ainda não é um jogador pronto. Ele só tem 18 anos, então assim, para um zagueiro, quais zagueiros do mundo que você vê se destacam com 18 anos? São pouquíssimos, né? O último que eu lembro que no mundo assim que se destacou tão jovem assim foi o Delite, né? E mesmo assim você vê que ainda hoje não é um zagueiro totalmente firmado como um zagueiro top mundial. Então assim, você tem que ter calma, sabe? Você tem que, não dá para ficar queimando tantas fases assim com um jogador de defesa, porque é uma zona assim mais perigosa, né? Não é igual ataque que o cara pode ser um pouco mais ousado ali, perder bola, tentar arriscar. Na zaga você tem que ter uma segurança. E ele tanto tecnicamente como principalmente fisicamente ainda não é um jogador pronto, ele toma muitas decisões erradas. Mas assim, sinceramente eu não consigo nem ver muita culpa dele, sabe? Porque é isso, ele foi jogado na fogueira, né? Ainda tá tendo que aguentar a encheção de saco de torcedor falando que não presta, né? Como sempre. Mas eu acho que isso também demonstrou que essa transição de base profissional não está sendo bem feita no Cruzeiro, né? Quer dizer, eu acho que isso já era claro há muito tempo. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa formação com 3 zagueiros ela ainda não é uma boa pro Cruzeiro, na verdade, porque parece que a gente, na verdade, não tem zagueiro nenhum confiável. O próprio Ramon, que fez uma boa Série B do ano passado, não tá jogando muito bem esse ano, desde o Mineiro vem cometendo algumas falhas. Aí contrataram o Joseph, né, o suposto lateral direito Joseph, que já chegou entregando a paçoca, né, fez um gol contra genial de peito, e também já falhou no jogo, se eu não me engano foi o jogo contra o CSA, né, que ele entrega aquela bola na defesa, aí o Fábio toma um gol totalmente sem ângulo, foi exatamente nesse jogo. Isso, foi isso mesmo. Então, assim, não dá pra você jogar com 3 zagueiros quando você não tem praticamente nenhum, né? É meio difícil. Pelo menos eu consigo ver que ele tá tentando, né, alguma coisa diferente. Tá tentando alguma coisa diferente, mas eu acho que talvez esse conceito dos 3 zagueiros não vai sobreviver muito tempo, não. E assim, eu concordo com você, mas eu acho que talvez esse esquema ainda pode funcionar, né, dependendo. Eu acho que ele ainda tá fazendo alguns testes, como por exemplo, ele testou até o Felipe Augusto ali como um ala esquerdo, e por incrível que pareça, não vou dizer que ele tá jogando bem, mas funcionou dentro do esquema, né? E aí, infelizmente, eu vou ter que concordar com isso que você disse sobre o Everton, né? Ele é um cara que a gente gosta, que a gente torce muito por ele, mas ele realmente não tá pronto, e eu não acho que a solução seja queimar o cara e escantear ele totalmente, mas eu realmente acho que talvez não seja o momento dele ter uma sequência muito grande de jogos agora. Eu não acho que ele tem que ser tipo, punido, expulso do time, mas eu também acho que a gente tem que ter cuidado, né, na hora de escalar ele, porque isso também, dependendo até de como ele vai estar, tipo assim, mentalmente preparado para as partidas, pode ser uma questão, né? A gente sabe que ele é um cara novo e que esse tipo de coisa pode interferir. E porque o Cruzeiro trouxe mais 2 zagueiros, né, nesses últimos dias.
E a gente pode até falar um pouco disso, porque a gente coloca 3 zagueiros, a gente testa aí esse novo esquema tático que está se adaptando. Eu disse que eu acho que ele pode funcionar, mas pode muito bem não funcionar também. A gente só vai descobrir isso melhor com o tempo, porque o Moza, desde que chegou, teve pouco tempo para treinar, né? Foi uma sequência de jogos alucinante. 2 jogos por semana, meio de semana e fim de semana sempre. Vamos ver se ele consegue acertar aí essa defesa nossa, porque a gente é a pior defesa, né, da Série B. E em 8 jogos, nosso time sofreu 16 gols. É literalmente aí uma média de 2 gols por jogo. Isso é muito gol. Você vê o Cruzeiro vai jogar, você tem certeza que o Cruzeiro vai tomar 2 gols. Isso é um absurdo, né? Principalmente nesse contexto de Série B. E só para não ficar atrás, né, a gente realmente gosta de tudo. Parece que os zagueiros não estão passando nenhum tipo de confiança pra gente. O cara que deveria ser um que a gente confia cegamente, igual muitas pessoas fazem, mas que infelizmente não tem, né, conseguido passar tanta confiança e tem também falhado de forma importante, e eu acho que a gente deve colocar isso, é o Fábio. Eu não acho que ele é o responsável necessariamente para a gente ter a pior defesa do campeonato. Eu acho que muitos gols que a gente tomou realmente não foram culpa dele, mas eu acho que ele tem cometido falhas que devem ser pontuadas, porque a gente vê, né, não é uma coisa de hoje, já é uma coisa que a gente vê que esse envelhecimento dele tem se mostrado muito claro nas partidas, tem sido muito evidente a questão da agilidade dele, a questão, às vezes, do posicionamento, às vezes da concentração, às vezes a gente não entende o que se passa na cabeça do cara, para ele pegar uma bola daquelas fora da área, só para dar um exemplo, né, mas também, às vezes a gente pensa, pô, o Cruzeiro tá dando muito azar, né, o cara escorregou ali em dois jogos, né, 2 gols que a gente tomou, ele escorregou, tanto um nesse último jogo contra o Guarani, tanto um que, se não me engano, foi contra o Operário, que o cara chutou de longe, né, e ele escorregou, enfim, não conseguiu chegar na bola. Realmente, não é necessariamente tanto culpa dele uma falha, mas são momentos dentro do jogo que a gente não espera que aconteça e que realmente não pode acontecer com a frequência que tem acontecido, né? Eu até conversando aí com os nossos amigos, eu comentei que, tudo bem, escorregão, é difícil você falar que o cara é culpado nisso, porque é um acidente, né, de trabalho, digamos assim. Mas em alguns desses momentos, a gente pensa, se fosse o Fábio de 3, 4, 5 anos atrás, talvez conseguiria se recuperar dentro do lance, quando a bola desvia e mata o goleiro, realmente, mas assim, isso tem acontecido muito, e não é só isso, né? São lances que geram gols, são bolas que ele não agarra mais, que ele joga para escanteio e a gente toma gol no escanteio. São lances de falha de posicionamento, né? Como, por exemplo, no segundo gol contra o CSA que a gente toma, né? A gente sai na frente contra o CSA e toma uma virada ali em praticamente 2 minutos, né? E aquele segundo gol, que o cara cruza de esquerda, né? Totalmente sem ângulo, o Fábio vai todo esquisito na bola. Enfim, é um ponto que a gente gostaria de estar mais seguro do que está. Você quer comentar alguma coisa sobre isso ou vamos seguir para frente? Não, só falar que, sim, o Fábio parece estar jogando futebol de sabão, né? Porque ele escorrega todo dia, todo jogo ele escorrega. Então, assim, realmente é complicado você botar na conta dele totalmente um escorregão, mas quando acontece quase todo jogo, alguma coisa está acontecendo de errado. Então pode ser simplesmente todos os gramados do planeta estão contra o Fábio, né? Alguma coisa em questão de equilíbrio, chuteira, não sei o que pode ser. Mas realmente é muito estranho. E essa questão do Fábio é complicado, né? Porque a gente tá falando mal do Fábio aqui, talvez seja o maior tiro no pé possível, porque a torcida do Cruzeiro, por uma questão óbvia, né? É completamente apaixonada pelo Fábio, a gente sabe. O Fábio talvez seja o maior goleiro da história do Cruzeiro, né? Talvez seja o maior ídolo da história do Cruzeiro. Mas, assim, não dá pra ficar sem criticar um jogador por causa disso, né? Então, assim, eu até falaria que ele tá recebendo, né? Então ele tem que receber crítica, mas seria uma mentira, né? Porque ele não tá recebendo. Mas, de qualquer forma, não dá pra ficar sem criticar um jogador porque ele já fez alguma coisa muito boa ou porque ele é um ídolo. Se for assim, a gente pega lá e traz o Ronaldo Fenômeno de volta, traz o Dirceu Lopes de volta. Pô, os caras são ídolos também. Mas eles não têm condição de jogar e o Fábio tem que entender que o tempo dele tá acabando também, como jogador. Porque ele não larga o osso. Ele não larga o osso, o nível tá caindo a cada ano. Ano passado a gente já falou eu lembro que a gente falou em alguns episódios do podcast que o Fábio não tinha feito um mês muito bom.
Ele até foi bem em vários jogos da Série B do ano passado, mas mesmo assim já conseguia perceber uma queda de desempenho considerável. E esse ano mais ainda, né? Ele já não consegue se manter em forma. Ele, igual você disse, ele tem um tempo de reação muito mais lento atualmente do que ele tinha até pouco tempo atrás, em relação a hoje, sei lá, 2 anos, 3 anos. Então, assim, natural, a idade chega e não tem como lutar contra isso. E a questão é essa, não é pra ele ficar lutando contra isso, né? E ainda mais com o apoio de grande parte da torcida, que torna tudo mais complicado. Sim. E assim, só para reiterar isso que você falou, não é que a gente seja contra o Fábio, que a gente não gosta do Fábio, que a gente não acha que o Fábio é um dos maiores jogadores que já passou pelo Cruzeiro. Com certeza é o maior que a gente viu, isso eu posso dizer. Mas é um fato que a fase não tá boa, né? E assim, o que a gente tá falando não é desmerecendo a história dele, não é desmerecendo os títulos dele, não é desmerecendo tudo que ele já fez. Mas questionando o quanto, até quando isso vai ser suficiente para manter ele no time. Porque bola por bola, o Lucas França fez 2 jogos ruins e foi mandado embora, né? O Fábio tá fazendo jogos ruins já tem um bom tempo e nem se cogita, né? Um momento onde ele não seja um jogador principal do time, capitão indiscutível. Nem se cogita. Esse é meu ponto. Nem sei se é para ele ser banco no próximo jogo, por exemplo. Não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que esse negócio dele ser 100% bancado, indiscutível, por ser uma liderança do elenco, igual muitas vezes acontece com o Sobs, porque não quer perder o elenco, não quer perder o time, então vai botando esses caras que são ditas aí lideranças lá dentro. Beleza, é uma forma de você não perder o time, por assim dizer, mas é uma forma também de, às vezes, você tá comprometendo um resultado por conta disso, né? Então tem que ver até que ponto esse tipo de coisa vale a pena. E aí, só para continuar nesse ponto de elenco, né? Eu citei aí que o Lucas França foi embora, ele acertou com o Guarani por empréstimo, outros jogadores que também saíram, né? Já foi confirmado que o Jadson, meio campo, foi prestado para o Juventude, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O William Potker também já confirmou sua saída, foi jogar lá nos Emirados Árabes. E o lateral direito Clebinho ainda não acertou sua situação, mas já está claro, já está dito publicamente que ele não faz parte dos planos do Mozart. O Cruzeiro está tentando devolver ele para o Flamengo, mas parece que o clube também não tem interesse, então parece que vai ser negociado aí entre as partes uma rescisão para ele procurar outro clube, e ache um outro clube aí para jogar e seja feliz, né? Mas para abranger um pouco mais ainda, né? A gente acabou de sofrer o transfer ban, porque a gente tinha uma dívida, ainda tem, né? A gente tem essa dívida com o defensor do Uruguai, que a gente não pagou o Arrascaeta, que foi uma contratação de 2015, que já fazem 6 anos, e o Cruzeiro ainda não pagou. Uma delas só, né? Se for ver, já deve ter mais de 10 milhões de contratações, não de dívidas, porque dívidas é muito mais. Isso chega num momento onde a gente não pode mais registrar jogadores, e aí o Cruzeiro fez aquela loucura de vamos pensar, né? A gente vai tentar pagar essa dívida? Não. Não temos a menor vontade, não temos o menor comprometimento de pagar essa dívida. O que a gente vai fazer? Bora tentar contratar o máximo de jogadores possíveis, porque já que a gente não tem nem previsão de quando vai poder registrar jogador de novo, bora inflar esse elenco, porque quando a gente precisar de peça, a gente vai ter jogador aqui. Tanto que o Cruzeiro está com 42 jogadores treinando no elenco principal nesse momento. Nesse pacote de reforços vieram os 2 zagueiros, Rodolfo e Léo Santos, os laterais, Norberto e Jean Lucas, os meias, Giovani, que estava no Avaí, né, voltou no empréstimo, e o Wellington Man, e os atacantes, Keké e Dudu. O que você pode comentar aí desses reforços, dessas saídas, até que ponto isso ajuda, transfer ban, dá o seu parecer aí de toda essa situação que pra mim é bizarra. A situação é bizarra mais uma vez, né? A gente até estava conversando sobre isso antes de começar o episódio. Parece que todo mês a gente tem que vir aqui falar sobre elenco, sobre mudança de elenco, sobre contratações, sobre peças que não estavam sendo utilizadas e agora estão sendo. Realmente não tem coerência nenhuma no trabalho, né? Realmente é uma coisa impressionante. Mas assim, o transfer ban ele surge de uma forma que assim, a gente até agradece, né? Porque são contratações bizonhas muitas das vezes. E aí contratou por atacado, né? Fez um pacotão. E quando vem pacotão, você pode ter certeza que não é muitos produtos de qualidade, né? São vários produtos que estavam comprados de qualidade já ali quase esgotando já.
Mas, cara, o Rodolfo é um nome interessante. É um cara que ele tem uma experiência, ele já foi um zagueiro de muito, muito bom nível, né, no futebol brasileiro, jogou pelo Flamengo, jogou pelo Grêmio, né? Flamengo até que não foi uma das melhores fases dele, mas de qualquer forma é um zagueiro rodado, um zagueiro experiente, é um zagueiro que ele tem uma qualidade numa coisa que o Cruzeiro tem sofrido muito, que é a bola aérea, né? Porque ele tem 50 metros de altura. Mas a situação dele mais complicada é a questão de lesões, né? Ele sempre foi um jogador que se lesionou muito e nos últimos anos mais ainda, até pela idade. Em relação ao Léo Santos, que já estreou, né? Ele jogou no último jogo. Também vai nessa linha de zagueiro de 2 metros de altura, né? O cara é gigantesco. Mas, cara, a gente só viu um jogo dele até agora, né? Ele veio do Ituano, se eu não me engano, né? Não é um jogador que estava sendo muito disputado no mercado. Por questão de suposta oportunidade de mercado, né? Que a gente... Eu sou meio contra isso, porque às vezes a oportunidade acaba sendo mais para o jogador do que realmente para o clube. Cara, é como o Julius fala, né? Melhor do que você comprar uma coisa em promoção é você economizar e não comprar, né? Você gasta R$0 se você não compra. Então a oportunidade de você gastar menos dinheiro é você não comprar determinadas coisas. Eu acho que o Cruzeiro podia pensar um pouco assim. Sim, exatamente. Saber utilizar o que tem aqui, né? Porque, cara, apesar da gente sempre bater nessa tecla, a gente tem que repetir. O elenco do Cruzeiro pode não ser uma maravilha. Não é uma maravilha. Não é o que a gente está acostumado a ver. Apesar de que muitas vezes a gente já viu elencos bem ruins do Cruzeiro, né? Mas, mesmo não sendo essa Brastemp toda, a gente sabe que dá para fazer mais com ele. É igual, por exemplo, o último jogo do Cruzeiro contra o Guarani. Se o Regis não tivesse jogado aqui ano passado, eu tenho certeza que estaria a torcida toda do Cruzeiro pedindo pro Cruzeiro contratar o Regis depois do último jogo. Né? Pelo jogo que ele fez, pelo gol que ele fez, pelas 2 assistências. É o tipo de jogador que quando tá fora a gente fala, não, esse cara é bom, hein? O Cruzeiro podia ir atrás dele e trazer ele aqui pro time. A gente sabe como é que funciona. Mas aí o Léo Santos fez a estreia, né? Fez o gol, se mostrou realmente um jogador muito bom na bola aérea. Me pareceu um jogador não muito bom com a bola rasteira, né? Já chegou fazendo um discurso de que zagueiro tem que zagueirar, né? Aquela bobajada toda que o pessoal mais velho gosta de ouvir, né? Boomers do futebol gostam de ouvir. Mas aí eu fico imaginando, né? O atacante apertando minimamente e o cara bicudando a bola de qualquer forma, né? Sem nem pensar em tocar, sair jogando. Mas beleza, é o que tem pra hoje. Em relação aos laterais, o Norberto e o Jean Lucas, o Norberto é um cara que ele até parecia estar fazendo uma boa Série B, né? Pelo que eu vi dos números dele, pelo que eu vi do desempenho e de alguns comentários, parecia ser um jogador que estava fazendo uma boa Série B. Essa contratação eu realmente não achei ruim, até porque o Cáceres ele não tem um reserva imediato, né? Então, assim, é compreensível. O Cáceres também é um jogador que está jogando muitas partidas e o desempenho dele caiu bastante. Eu acho que é importante ter um jogador para disputar a posição com ele. O caso do Jean Lucas, não conhecia o jogador, não conhecia, para ser sincero, não fazia ideia da existência desse ser humano. E vem para disputar a posição com o Matheus Pereira, né? O Matheus também caiu muito de rendimento. O Matheus, assim, a queda de rendimento, na minha opinião, é bem brusca. O que eu acho que é um pouco normal. Eu acho que é um pouco normal pela idade e principalmente pela situação do clube, pela situação que a gente vem enfrentando. Ele me parece ser um cara que perdeu muita confiança. Eu não consigo ver ele fazendo jogadas mais agressivas hoje em dia. Ele parece ser um cara que está fazendo muito básico. E é complicado isso, né? É complicado porque não parece ter alguém no Cruzeiro lá dentro para conversar com os jogadores, né? Principalmente esse pessoal mais jovem que precisa de um... Às vezes precisa de alguém chamar num canto e conversar e falar assim que se precisar de ajuda tá ali, que as coisas são assim, que é normal passar por um momento de dificuldade técnica, né? Mas vamos ver, talvez ter um jogador disputando posição seja bom, né? Um tempo no banco, vamos ver como é que vai funcionar. Em relação aos meias, né? O Giovanni Piccolombo voltou, a gente já conhece o futebol dele. Parece um pouco mais em forma, pelo menos, em relação ao que estava no ano passado. Tentaram a utilização dele, né? O Mutter tentou utilizar ele ali numa dupla de volante, né? Junto com o Barbosa. Eu não acho que é uma boa opção, nessa posição pelo menos, porque ele não parece um cara que sabe marcar muito bem, ele não parece um cara que tem intensidade na marcação, ele não parece um cara que tem um posicionamento defensivo bom. Ele é um cara que tem qualidade com a bola no pé, ponto.
Mas o físico dele, mesmo ele estando melhor fisicamente, não me parece ser um cara propício a jogar nessa posição, né? Falando em questão física, o Elton Nem, né? Também é outro jogador que tem problemas físicos, não vem jogando bem há muitos anos. Isso que é um jogador que nem é velho, né? Ele só tem 29 anos, mas assim, ele parece que teve um auge muito cedo, um auge aos, sei lá, 22 anos, talvez 23 anos, e depois disso uma queda vertiginosa, né? Muito por causa até mesmo das próprias lesões. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Agora já tá aqui, temos que torcer para machucar pouco e jogar bem, entregar pelo menos o mínimo. E os últimos dois, né, que são os atacantes, o Keké é muito bem falado, né? O pessoal fala muito bem dele, mas foi um cara que chegou lesionado, né? Vai ficar muito tempo fora, vai ter que operar, foi um contrato curto. Parece que o Cruzeiro não tá pagando salário, né? Não sei como é que tá funcionando isso, pelo menos no primeiro momento. Bom, eu posso te garantir que o Cruzeiro não está pagando salário. Agora, se ele se comprometeu a pagar o salário nesse momento, pelo que eu vi, não, porque parece que a Tombense, que é o clube que detém os direitos dele, tá pagando o salário enquanto ele está se recuperando. E depois o Cruzeiro, na teoria, terá de pagar o salário, mas aí já é outra história, né? Então, pra sorte dele, não é o Cruzeiro que tem que pagar os salários dele, né? Pelo menos isso. Então, assim, pelo menos acaba sendo uma contratação de um risco mais baixo, né? Graças a isso. E o Dudu, que é um jogador que, assim, essa contratação talvez tenha sido a mais estranha. Porque é um cara que chegou, que supostamente não seria utilizado no primeiro momento. Mas aí depois você viu que o Mozart, nas próprias entrevistas, falou, né, que poderia utilizar ele, né, com um cara que chegou para somar no elenco, aquela bobajada toda. Então vamos ver, né? Vamos ver, é um cara que também não conheço, não faço ideia do futebol dele. E torcer para alguns desses jogadores aí, pelo menos, ajudarem, né, serem titulares e conseguirem trazer uma qualidade maior pro time, uma tranquilidade, que agora a gente tá precisando também, né? Jogador que chegue para jogar um pouco mais tranquilo do que estão aqui. E vamos ver. E eu espero não ter que ficar falando todo mês sobre essa questão de elenco, né? Porque tá complicado. Tá bem complicado, mas aí só para complicar ainda um pouquinho mais, a gente fez essas contratações, né? A gente já citou também os jogadores que estavam de saída. Tinham jogadores que estavam dentro do elenco, assim como era o caso do Marcinho, que estavam treinando separado ou que não faziam parte dos planos e que agora, com a mudança de técnico, foram reintegrados e estão tendo oportunidades, né? O caso deles é o próprio Marcinho que eu já citei. O Ariel voltou a ser relacionado para as partidas, não está sendo titular, mas já chegou a entrar no decorrer de algumas partidas. O Thiago tá voltando a ser relacionado depois de muito tempo, depois de muito se falar dele poder sair do Cruzeiro também. Inclusive nesse último jogo contra o Guarani ele entrou. No jogo anterior eu achei que ele tinha entrado bem também, se movimentando ali na frente, né? Até porque o Sobis não tá bem há um tempo. O Bissoli eu acho que tá ok, mas no último jogo não tava tão bem também. Então o Thiago voltando a ter chances. O Moreno ainda tá com a seleção. Acabou de voltar, né? Na verdade, a Bolívia foi eliminada da Copa América. Ele voltou, ele estava com Covid, está se recuperando ainda na parte física, mas ao que tudo indica, vai ter oportunidades com o Musa, vai ser testado para ver se vai fazer parte e tal. E o Nonoca, né? Ex-Nonoca, na verdade, o Lucas Ventura, como gosto muito de frisar o Emerson, ele sempre fala isso. O Lucas Ventura está sendo relacionado, ainda não jogou, mas eu achei, né? Me surpreendeu bastante ele ter voltado a ser relacionado, porque nenhum dos técnicos anteriores estava fazendo isso. No caso, na verdade, era só o Felipe Conceição, né? Mas ele estava muito escanteado. Ele não chegou a ser relacionado, até quando teve aqueles jogos, treinos lá, ele, tipo assim, era a última das últimas opções. Então, foi interessante ver que ele tá no banco, e só dele estar no banco pode ser, né, que ele tenha aí alguma oportunidade, que é uma coisa que grande parte da torcida gostaria de ver, pelo menos para ter uma opinião de como que ele está atualmente, né? Porque tem bastante tempo que a gente não vê ele jogando. O que você acha desses nomes aí, que estavam já no elenco, mas que não estavam sendo utilizados? E se você acha que eles podem nos ajudar aí na decorrência dessa Série B? É interessante, né? Porque a gente até fala muitas vezes que talvez a solução esteja dentro do Cruzeiro, né? A solução em questão de elenco. Não precisa de ficar trazendo tanto jogador. Essa questão do Nonoca, do Lucas Ventura, né? Eu acho que é interessante a gente dar uma oportunidade, porque, claro,
muitos anos atrás, mas quando ele teve chance no Cruzeiro, ele demonstrou um bom futebol, né? Na época eu até não entendi o porquê que ele saiu do time, saiu do Cruzeiro, porque os poucos jogos que ele teve, ele jogou muito bem. Né? Então, assim, eu acho legal dar uma chance pra ele, sabe? É um cara que parece gostar muito do Cruzeiro, né? Parece estar disposto sempre a ajudar o clube. Não é um jogador caro, obviamente, né? E é um cara que ainda busca uma oportunidade. Eu acho interessante tentar, porque, assim, o que pode acontecer de pior, né? Tá tudo tão ruim. Se ele for mal, vai ser só mais um ruim, né? Então, assim, entra na fila. Em relação a Ariel Cabral, eu sou totalmente contra esse jogador. Sou totalmente contra Ariel Cabral há muito tempo. E hoje eu sou mais ainda, porque além de ele ser Ariel Cabral, ele é Ariel Cabral mais velho ainda do que ele já era. Eu acho que é um cara que ele tem qualidades, isso eu não nego. Ele tem certas qualidades no passe, ele agrega experiência, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é um cara que ele não tem, vamos dizer assim, ele tá numa rotação muito abaixo do que é preciso para uma Série B. Sabe, eu acho que, assim, às vezes entrar no final de um jogo que você precisa de segurar ou você precisa de acelerar o jogo, ele me parece um cara que ele não vai agregar muito nisso, porque essa parte física dele, que já não era uma das grandes qualidades dele, né, hoje ainda é pior, por causa da questão da idade. Então, cara, eu sou contra ele ontem e continuo hoje. Em relação ao Marcinho, foi realmente uma volta importante para o elenco. Ele demonstrou, né? Quando a gente for falar, inclusive, das notas, nós vamos perceber a importância do Marcinho nesse mês. Ele foi um jogador que, às vezes, você não percebe tanto a participação dele durante o jogo. Às vezes, ele até te irrita muito durante o jogo, porque ele é um cara que tenta muito. Isso é uma coisa que não dá para negar. Ele é um jogador que tenta muito, ele tenta chutar muito fora da área, né? Às vezes dá vontade de matar ele, inclusive, por causa disso. Ele arrisca muito passe difícil, ele tenta driblar, ele se irrita. Ele é um cara que, assim, ele tá ligado, sabe? Ele tá ligado no jogo, ele tá ali funcionando o tempo todo. Ele tá com gana de estar participando do jogo, de estar no Cruzeiro, e eu acho que isso é uma coisa importante, às vezes. E ele conseguiu contribuir principalmente com bola parada esse mês, né? Ele demonstrou um bom cobrador de escanteio, principalmente. Uhum. E isso acabou sendo importante nos poucos pontos que a gente fez até aqui. Em relação aos dois atacantes, né, Moreno e Thiago, eu acho que é interessante a questão do Moreno, porque é aquela coisa de quem não tá aqui acaba se tornando a solução, né? Porque a gente parece que esqueceu o tanto de partida ruim que o Moreno fez pelo Cruzeiro. Claro que eu acho que é importante também dar uma oportunidade para ele, né? Porque vai que, né? Ele é um cara que alguma vez na vida já demonstrou um bom futebol, não tem jogado bem nos últimos tempos, mas vai que ele lá consegue na Bolívia ele agregar. tá metendo gol, né? É uma coisa que é muito difícil de entender. Muito mesmo. Na Bolívia ele consegue fazer, sempre conseguiu, né, fazer os golzinhos dele, sempre conseguiu ajudar a seleção boliviana, mas assim, futebol de seleção também claro, não dá pra comparar, a Série B também é muito fraca, né, óbvio. Mas o futebol de seleção eu acho que é um pouco diferente também, eu acho que é meio complicado. Mas, de qualquer forma, né, tá tudo tão ruim. O Sobis, que tá jogando de atacante, tá muito mal. Ele parece ser um cara assim, não sei, às vezes ele parece muito desconectado do jogo, sabe? Ele pega a bola e quer chutar de qualquer lugar, falta totalmente, quase na linha de fundo ele quer chutar pro gol. O último jogo ele fez isso, já fez várias vezes, né? Então, não sei. Matar. Não, completamente. Eu falei do Marcinho que ele chutar toda hora, né? Mas assim, nem se comparar ao Sobis. O Sobis, então... Ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo. Isso irrita. E o Thiago, cara, o Thiago é engraçado porque ele ficou muito tempo sem nem ser relacionado, né? Aí ele voltou a ser relacionado, teve a oportunidade no jogo e, assim, surpreendentemente ele foi muito bem, eu acho. Na minha opinião, ele entrou muito bem. Ele entrou com disposição, ele entrou dando uma coisa que o Cruzeiro não tem há muito tempo, que é profundidade. Porque como o Sobis e o Bissoli são atacantes que circulam mais, né, que eles voltam para ajudar na própria criação de jogada, acaba que o time não tem muita profundidade, não tem um cara que fica ali no meio dos zagueiros incomodando, um cara que consegue ganhar fisicamente, disputar fisicamente e trazer um incômodo mesmo, né, para a dupla de zaga. Porque o Sobis ele fica longe da dupla de zaga, ele acaba caindo mais pelo lado esquerdo, ele acaba se associando mais aos jogadores, né, o Bissoli igualmente. E ele conseguiu entrar com disposição, entrar bem, ele ganhou muitas
muitas vezes no corpo, né? Ele não é um cara muito técnico, mas fisicamente ele é um cara que ajuda em algumas situações. Ele até no último jogo ele entrou e perdeu um gol, né? Na cara, na cara do gol. Mas eu nem consigo, por causa desse lance específico, falar que, sei lá, que ele não presta, que ele não pode ser mais relacionado, não pode entrar mais, porque se você for pensar bem, o próprio Sobis, o que fez durante o jogo, né? Uhum. E não sai do time de forma alguma. Então, não sei, vamos ver. Podem ser jogadores realmente que acrescentem alguma coisa nesse elenco do Cruzeiro e ajudem a gente a encontrar soluções exatamente dentro do que a gente já tem. Sobre isso aí do Thiago eu concordo, até porque, beleza, né? Ele perdeu o gol, era um gol que a gente queria muito que ele tivesse feito, era uma das poucas oportunidades que o Cruzeiro teve ali naquela reta final. Ele chegou a ficar cara a cara com o goleiro, mas se a gente rever o lance, ele recebe um passe, né? Ele tá atrás do zagueiro, ele dá na frente, né? Ele dá um toque na frente da bola, ganha do zagueiro na velocidade, protege e faz isso. Sabe quando que o Sobis vai fazer isso? Nunca, tá? Talvez ele já tenha feito em algum momento da vida, mas hoje ele não faz mais. Então, só nesse lance, ele errou o gol, ok, mas assim, eu acho que ele mostrou uma coisa interessante, né? E é uma alternativa de perfil diferente, que é uma coisa que agrega, como você falou, né? Quando fica se alternando entre Sobis e Bissoli, na minha cabeça o Bissoli até seria um jogador mais de área, mas não sei se é por orientação ou por perfil dele mesmo, ele tem voltado bastante. Então, isso de ter uma opção de um cara mais de área para as circunstâncias do jogo acaba sendo importante também. De resto, eu concordo com tudo que você falou de menos do Ariel Cabral, mas aí é uma loucura pessoal minha. Eu não acho ele um craque, eu não acho que ele é um ótimo jogador, não acho nem que ele seja um bom jogador, mas não sei porque eu gosto desse cara. É porque ele habla, né? Vamos ser sinceros. Ele habla, ele vamos lá banda, isso aí me ganha, cara, não tem jeito. E eu acho que no futuro iremos olhar para ele com mais gratidão do que no presente. Bom, a gente já falou muita bobagem, né? Nosso tempo já está bem extenso. Vamos fazer a questão das notas, depois já ir para a reta final aí, só para colocar aí que nessa Série B, né, a gente vai fazer esse sistema das notas um pouco diferente. No ano passado, nós dois fazíamos aí, catalogávamos todos os jogos, né, fazíamos as notas e comparávamos ao final dos meses, e a gente, né, percebeu que praticamente em todos os meses o nosso top 5 estava igual, que a gente assiste junto e tal, comenta muitas coisas junto, nossa opinião acaba sendo muito parecida sobre a maioria das coisas. Então, dessa vez, você vai me falar o seu top 5 agora. Eu não sei como é que ficou o seu top 5. E por mais que a gente tenha essa opinião parecida, eu acho que esse exercício de eu não saber como é que ficou esse top 5 e eu de ter as minhas percepções que não são tão quantitativas, assim, né? São mais percepção de coisa de jogo, não dei as notas e tal. Não anotei, não fiz desse jeito igual você. Então, a minha opinião vai ser mais de observação e talvez de igual 99% da torcida. Então eu acho que pode trazer um pouco um elemento aí na discussão. Conta aí pra gente como é que ficou o seu top 5, que eu espero que tenha o craque Matheus Barbosa, amigo. Quanto a isso eu te garanto que você não vai se decepcionar. Então vamos começar de baixo para cima, né? O glorioso Matheus Barbosa ocupou a quinta colocação. Ele jogou todos os jogos da Série B, né? Ele fez as 8 partidas até aqui. E ele teve uma nota média, só para você ter uma ideia de como esse mês foi de altíssimo desempenho do Cruzeiro, a nota média dele foi de 5,9. E ele diz muito sobre ele também, né? Só para completar, porque ele é um cara que desinvestou a fazer gol aí nos últimos jogos. Sim. E mesmo assim teve uma média de 5,9, porque, né, ele é isso, né? Ele é um cara que oscila, mas prossegue. É exatamente isso. Só pra você ter uma ideia aqui, destrinchando um pouco a nota dele, pra entender essa média, né? Ele teve, no começo da Série B, o primeiro jogo dele, eu dei uma nota de 3,5, né? Então, assim, isso ajudou também bastante o desempenho dele em relação às notas. Ele chegou a ganhar um 8, né? Ele até tem uma nota melhor nas últimas partidas, ele cresceu de desempenho, né? Atuando de primeiro volante, inclusive. Acho que foi uma coisa importante para ele conseguir ajudar mais. Era claro que ele não era um segundo volante ou um box-to-box, né? Um
um volante de infiltração, assim, apesar de infiltrar bastante na área, né, inclusive isso ajuda a fazer os gols, mas ele não é um cara que faz isso, não é a característica principal dele. Isso é uma coisa que ficou bem clara e parece que o Conceição não entendia, né? Parece que o único que não entendia isso. Mas ele acabou entrando no top 5, né? Graças a essas atuações, esses gols importantes que ele ajudou a fazer na bola aérea, no escanteio, muitas vezes. Passando para o quarto lugar, acabou sendo um cara que entrou assim, mais por uma questão de que ele começou até razoavelmente bem. Ele era um jogador regular quando ele começou a jogar no Cruzeiro, sim. Mas aí ele acabou sendo escanteado também, depois de pouco tempo. E isso foi o suficiente para manter ele no top 5, que foi o Flávio. O Flávio chegou da América, jogou uns jogos no início do Cruzeiro, ele parecia ser um cara interessante ali para disputar a posição com o Adriano, né, como o primeiro volante. Fez algumas partidas interessantes no começo, né, nada de demais assim, mas ele se mostrou um cara regular e conseguiu uma nota exatamente 6 em 4 jogos só, né? Então ele fez exatamente o número mínimo de jogos para entrar. E assim, eu nem tenho muito o que comentar sobre o Flávio, porque realmente eu acho que é isso. Ele entrou porque não tinha muita gente, né? O pessoal que jogou mais teve uma nota média muito, muito baixa. Sim, eu fiquei bem surpreso, na verdade, com o Flávio. Não que ele seja mau jogador, mas não esperava, né, ver ele nesse top 5, porque ele era um cara que chegou ali com algum prestígio, né, com o Felipe Conceição. Depois ele até chegou a não ser relacionado, eu acho, para alguns desses últimos jogos. Mas é um cara que eu concordo com você que tem potencial. Eu acho que ele perde um pouco de espaço quando a gente pensa que o Matheus Barbosa passa a ser utilizado aí como primeiro volante, né? E tem o Adriano como seu reserva imediato, e o Mozart também está integrando aí o Ariel Cabral. Mas vamos ver, eu acho que ele é um cara útil, sim. Eu acho que ele pode ajudar, que ele parece ter uma qualidade boa de passe também, né? Ele é um cara mais ágil. Eu acho, por exemplo, eu brinquei ali comentando que eu gosto do Ariel Cabral, mas eu acho que o Flávio, sem dúvida, tem que ser um cara que está na frente dele na fila. E eu acho que ele pode nos ajudar sim, mas me surpreendeu. Tudo bem que foi uma nota 6, né? Não quer dizer que ele deitou e rolou. Isso não me surpreende, ter uma nota 6 e uma nota 5,8. Mas o fato de ser o Flávio me surpreende um pouco sim. Mas me diz aí como é que ficou o top 3. O terceiro lugar, né? Nossa gloriosa medalha de bronze vai para o nosso glorioso também, Felipe Augusto. E surpreendeu esse mês, porque assim, Felipe Augusto é um jogador que quando ele chegou no Cruzeiro, eu já achei um absurdo o tipo de contratação, porque realmente é aquela contratação que vai pelo que o técnico quer, né? Aqueles amiguinhos do técnico, do treinador, e ele não tinha credencial nenhuma para jogar no Cruzeiro. Não é um cara que demonstrava muita qualidade técnica, demonstrava vontade, isso sim. Ele tem uma velocidade, alguma coisa assim, mas ele não parece um jogador muito técnico, nem muito inteligente, né? Mas ele conseguiu se adaptar razoavelmente bem a uma posição de ala, numa linha de 3 zagueiros, né? Depois numa linha de 4, um 3-4-3. Ele conseguiu demonstrar um futebol interessante. Foi importante em alguns jogos, ele fez gols, né, nesse mês. E conseguiu até dar assistência também. Então, foi uma subida de produção interessante do Felipe Augusto, né? Eu acho que agora ele conseguiu se mostrar útil em, pelo menos, um contexto específico, né? Que é o contexto de usar 3 zagueiros. Eu acho que ele se mostrou, talvez, o jogador do elenco que seja, vamos dizer assim, o nosso melhor ala esquerdo, né? Ele como lateral não é bom, ele como ponta, para mim, também é bem fraco. Mas como ala esquerdo, talvez ele seja o que do elenco quem melhor desempenha a função, né? Isso que acabou fazendo com que ele conseguisse estar nesse top 3. Indo pro segundo. Faz muito sentido, só comentar rapidinho. Porque assim, nesse contexto aí que ele teve que desempenhar, ele segurou a onda, né? Eu concordo com isso. E aí imagino que a nota dele tenha aumentado porque ele contribuiu com gols diretamente também. E eu acho que até assim, ele estava sendo útil nessa posição. Aí no último jogo, né, contra o Guarani, o Cruzeiro voltou a fazer uma linha de 4 defensores e ele foi mantido, né, como ponta. Eu acho que em partes isso deve ter sido porque para dar uma moral pro cara, né? Tipo assim, você vê, o cara fez bons jogos, o cara jogou numa posição que ele não tá acostumado, se doou, fez gol. Então assim, ele tá se esforçando, ele tava conseguindo e aí na hora que, tipo assim, aí você vai e tira o cara do time, né? Tipo assim, eu imagino que o Moza deve ter pensado alguma coisa nesse sentido
Porque realmente, quando a gente vê as nossas opções de ponta esquerda, né? Não é que a gente está recheado de jogadores, mas o Ayrton, por exemplo, poderia ter sido titular, né? Tanto que ele entrou durante o jogo e entrou ok também, né? O Ayrton já não tá sendo fazendo tudo que ele pode entregar aí nesses últimos jogos, mas tecnicamente a gente sabe que é um jogador bem superior ao Felipe Augusto. Mas segue aí. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Acho que demonstrou qualidade especificamente numa função, né? Não nessa função de ponta. Mas indo agora para o segundo lugar, o primeiro e o segundo lugar eu acho que é bem óbvio, né? Foram os jogadores que demonstraram o maior nível técnico até agora nessa Série B pelo Cruzeiro. O segundo lugar ficou com o Bruno José. Ele jogou todos os 8 jogos, né? E conseguiu uma média de 6,6. O Bruno José, eu acho que assim, ele talvez seja o jogador que a gente que mais representa o torcedor dentro de campo. Eu acho que é até meio cafona um pouco essa frase, assim, sempre achei isso bem zoado mesmo. Mas acaba que é um pouco verdade, porque ele é um cara que você vê que tá se doando o tempo todo, ele tá correndo, ele volta na defesa, ele desarma, ele consegue contribuir no ataque, sabe? Ele 90 minutos ele tá dando o máximo dele ali o tempo todo. E ele sempre fez isso, na verdade, pelo Cruzeiro, né? Desde que ele chegou. Mas no começo ele não conseguia entregar muita coisa produtiva. Ele não conseguia fazer gol, ele não conseguia dar assistência, ele não conseguia mal ser um perigo realmente para a defesa adversária, né? Mas ele sempre foi um cara que estava batalhando ali o tempo todo. Mas eu acho que esse mês ele finalmente conseguiu ser decisivo, ser importante ofensivamente, né? E eu acho que graças a isso ele subiu de produção e se tornou talvez o nosso principal jogador, né, do time nesse mês. Apesar de estar em segundo lugar, eu acho que a questão de ter jogado muitos jogos, né, fez com que a nota dele em alguns fosse um pouco mais baixa, inclusive até o último jogo, né, o último jogo dele não foi muito bom, mas eu acho que foi um desempenho muito bom do Bruno José nesse mês e está se mostrando um cara que talvez seja vamos dizer assim, um dos titulares do time, né, porque com esse tanto de mudança que a gente tem jogo a jogo, é difícil saber quem que é o time titular. Eu concordo, eu assino embaixo e eu acho que é muito simbólico esse momento dele e ele tá em segundo lugar, assim, porque é isso que você falou, né? No começo, ele sempre demonstrou essa vontade, ele sempre foi um cara que batalhou, ele sempre é um cara que tá correndo o jogo inteiro, parece ser incansável e que não tava conseguindo entregar tanto na parte ofensiva, que talvez fosse até a principal função dele dentro de campo. Mas é um cara que a gente sempre torceu por ele, assim, né? Em nenhum momento, embora a gente contestasse ali algumas decisões dele, algumas coisas, aspectos técnicos mesmo, é um cara que é bom de ver jogando por causa disso que você falou, do torcedor e tudo mais. Ele é um cara que parece que não tá ali de brincadeira, ele tá ali pra jogar pelo Cruzeiro, tipo assim, pra vestir a camisa e tal. E foi muito bom quando saiu o primeiro gol dele, né? Demorou pra sair esse primeiro gol. E quando saiu, parece que ele mesmo passou a jogar um pouco mais confortável, e depois saíram mais gols e também jogadas, passe para gol, jogada que ele construiu que resultou em gol. Então parece que ele também ficou um pouco mais leve para jogar. E eu acho, assim, a gente está no primeiro episódio do mês dessa Série B, mas eu me arrisco a dizer que, independente de o Cruzeiro vai bem ou mal na temporada, que ele vai ser um dos caras que vai nos ajudar. Assim, quando a gente precisar, ele é um cara que a gente sabe que a gente pode contar com ele para o momento de luta ali do jogo, que ele é um cara que vai estar lá. Então, eu gosto muito dele, fiquei particularmente feliz dele ter conseguido encontrar esse bom futebol aí que a gente estava querendo. Passando agora para a primeira posição, Marcinho, né, a gente até já conversou um pouco, voltou ao time, e assim, acho que ele mudou um pouco o setor criativo, né, ele foi um cara que importantíssimo nessa fase do Cruzeiro na Série B. Quer dizer, a fase não é boa, né? Mas eu acho que a gente acaba sendo o melhor ataque da Série B exatamente muito pelo Marcinho, né? Pela volta do Marcinho. E é isso, acabou sendo um cara realmente muito importante. Ele entregou muitas assistências, bola parada, com ele sempre é um perigo, né? Ele cruza muito bem na área. Ele é um cara que arrisca, ele é um cara que chuta, ele é um cara que tenta. E acaba sendo importante ter jogadores assim, né? Mais importante do que jogadores que às vezes não jogam muito o arroz e feijão ali e não conseguem realmente entregar, né? Eles erram um pouco porque tentam um pouco. E o Marcinho tem sido um cara que ele
ele tem entregado. Inclusive, o time sempre cai muito de rendimento quando ele sai, né? Que é uma coisa que acontece constantemente, ele sai durante os jogos. E no último jogo até o Moza falou na entrevista que foi na coletiva após o jogo, ele falou que foi um erro, né? Talvez tenha sido o maior erro dele durante o jogo, que seja tirar o Marcinho, né? E é isso, aí ele teve uma média de 6,8, jogou só 6 jogos, mas acabou sendo o top 1 do mês de junho, né? O nosso primeiro top 1 dessa Série B. E vamos ver se ele vai conseguir se manter aí nessa pegada de ajudar o Cruzeiro, principalmente com essas assistências. É isso aí, eu concordo com essa posição dele, por ele ter sido um cara decisivo em lances da partida, dando contribuições diretas para gol, né, como assistências e gols também. E vamos torcer para que ele mantenha esse bom desempenho. Eu acho que tem tudo para dar certo, porque na temporada passada, né, ele fez uma Série B muito boa, muito consistente pelo Sampaio Corrêa. Ele fez uma dupla muito interessante com o Caio Dantas, que é um atacante que marcou muitos gols e não é nenhum craque, não é nenhum jogador de muita qualidade técnica também. Então, é um jogador que, jogando atrás do atacante, a gente pode esperar boas coisas, porque, como você disse, ele tenta muito. Uma hora a bola entra. Então, e ele tem qualidade. A gente consegue enxergar que ele é um cara que tem uma técnica. A gente fez o nosso top 5. Eu queria só pontuar um cara que, se você me perguntasse antes de começar a Série B, que eu imaginasse que fosse estar no nosso top 5, eu com certeza responderia o Rômulo, porque pelo que ele estava jogando, das poucas atuações que ele tinha tido, ele tinha se demonstrado um dos jogadores mais lúcidos aí do time do Cruzeiro, que tem uma qualidade de passe, joga bem, né? Ele é um cara calmo, ele é um cara que consegue controlar bem ali meio de campo, mas que tem caído muito de rendimento. Só queria pontuar isso porque eu acho que ele tem um lugar nesse time, eu acho que ele tem que se encontrar, ele vai ser um cara útil também ao longo da temporada, mas que a gente tem que ver certinho como é que vai ser isso aí, porque nos últimos jogos ele não tem ajudado bem, ele foi reserva no último jogo e entrou mal na partida. Eu gostaria de ver talvez ele junto com o Adriano, mas aí a gente tem que ver como é que vai ficar a situação do Matheus Barbosa, que tá fazendo gol aí, enfim, né? Só queria pontuar isso, não sei se você tem mais alguma coisa para pontuar, se quiser pode falar, e aí a gente passa para o final, a gente já falou bastante, e só para citar aí as duas últimas coisas bem rapidinho. Não, em relação a isso, realmente, só para finalizar, eu acho que essa questão do Rômulo era um cara que era um cara que era para ser uma convicção, né? E ele estava sendo uma convicção no comecinho dele pelo Cruzeiro. Ele parecia ser um cara tecnicamente muito acima dos outros do elenco, ele parecia ser uma certeza. E está se demonstrando ser mais uma dúvida, na verdade, né? Porque, é igual você disse, quando ele joga de titular, ele tem ido mal. Quando ele entra nos jogos, ele tem ido mal também. E sim, jogou na posição que ele jogava antes, né? Que era como um ala, que ele jogava no Cruzeiro, inclusive, né? Na primeira passagem. E ele atuou, assim, na Itália por muito tempo, né? Eu até ouço nos comentários, assim, dos jogos, os narradores falando que o Rômulo não joga nessa posição já tem 10 anos, como se o cara não tivesse jogado nunca nessa posição fora do Brasil, né? Mas, na verdade, ele fora do Brasil, ele jogou quase assim a carreira toda como um ala, né? Esquema de 3 zagueiros lá na Itália é muito utilizado e ele jogava nessa posição. E ele não jogou bem nessa posição, não tem jogado bem como volante, não tem jogado bem como meio, não tem jogado bem como nenhum. Então, assim, eu acho que realmente não passa muito pela posição, não. Acho que passa mais pelo desempenho técnico mesmo, né? Eu não sei como é que tá a questão mental, mas o desempenho técnico dele tem sido muito, muito fraco. E concordo com você, vamos torcer para que ele possa nos ajudar de novo, porque potencial para isso a gente sabe que ele tem. Mas aí, só para finalizar, a gente queria citar, a gente percebeu que a gente não consegue falar com tanta propriedade como a gente gostaria sobre as categorias de base do Cruzeiro que estão jogando, o Campeonato Sub-20, o Campeonato Sub-17 e também sobre futebol feminino, mas não podemos deixar de citar a recuperação heróica das Cabulosas, né, nesse Campeonato Brasileiro Feminino A1, porque foi muito difícil, né, em determinado momento da competição a gente estava correndo um risco grande de ser rebaixado, e aí nas duas últimas partidas as meninas ganharam de 4-0 do Bahia em casa, que era um jogo que assim, era ganhar ou ganhar, porque os outros times iam ter jogos na rodada também que seriam muito decisivos,
E aí a gente foi um pouco mais leve para jogar contra o Santos na última rodada, na Vila, e ainda podendo ser rebaixado, dependendo dos outros resultados, mas a gente não só se manteve, mas se manteve ganhando a partida, né? Ganhamos o Santos de 2-1. Foi uma vitória também muito bonita das meninas, nosso parabéns e obrigado. E acabamos ficando em 11º lugar, que evitou o nosso rebaixamento, né? São 16 times, a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas também não conseguiu se classificar entre os 8, que era uma coisa que realmente não dava para esperar que a gente fosse conseguir, dado ao desempenho da equipe, mas a gente conseguiu se manter. Então vamos torcer para na próxima temporada a gente conseguir fazer um trabalho aí que a gente possa sonhar com essa classificação entre os 8 times. Então foi isso, gente. Esse episódio ficou um pouco mais longo, então eu te agradeço muito se você chegou até aqui, se você ouviu tudo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, é tudo @podzeiro, comentar, mandar para os amigos, dar sugestão de pauta, conversar com a gente, que a gente vai estar sempre aberto a conversar aí com nossos amigos torcedores. Muito obrigado e até a próxima.